Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Amém? Chegamos a Êxodo capítulo 13, a consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: Isto é, pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: O que é isso? Responder-lhe-ás: O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, vos tirou do Egito. Aleluia! Que bênção, hein? A mão poderosa de Deus pode nos tirar de qualquer lugar e de qualquer situação. Essa questão dos pães asmos era um pão sem fermento, porque o fermento significa tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus chama o pão levedado ou o fermento dos fariseus como a hipocrisia, né? Você aparentar ser algo que na verdade você não é. O fermento também é tratado como pecado. Então esses dias era para que eles se lembrassem de como mão forte o Senhor os tirou da terra do Egito e também que eles tinham que consagrar a Deus todo primogênito, seja homem ou dos animais. E Deus deu uma oportunidade deles também resgatarem, né? Para que não houvesse sacrifício de humanos, o que era que fazia? Então, quando nascia um filho homem na família, eles resgatavam por um cordeiro, né? E imolavam aquele cordeiro. E aquele primogênito, ele era resgatado, mas como se fosse do Senhor, era consagrado ao Senhor. E eles viviam essa vida, né? De serviço a Deus. E é interessante aqui o que ele fala também. Os pais deveriam introduzir isso na mente dos filhos, inculcar na mente dos filhos. Por quê? Enquanto eles estivessem guardando aquele período, né, do mês de Abibe de festas, né, celebrando a Páscoa, e os filhos perguntassem o que é isso, eles tinham que contar toda essa história para que fosse impressa na memória, na mente e no coração da criança judaica a mão forte do Senhor e o poder do Senhor. Amém? O filho primogênito pertencia a Deus de um modo especial, porque ele os poupou no Egito. Eles deveriam ser como uma oferta das primícias a Deus. Uma elaboração litúrgica à lembrança das festas dos pães asmos. Então, a prática judaica posterior de usar critérios durante a oração é baseada nesses versos, amém?
Aqueles filactérios são duas pequenas caixinhas de couro amarradas por cordões de couro, uma na mão esquerda, outra na testa de um israelita. Elas contêm as passagens da lei. Então, isso aqui tudo era para memorial. E eles tinham que se lembrar tanto do poder de Deus como das ordenanças do Senhor. Tem muita gente que se lembra que Deus é poderoso, mas se esquece das ordenanças do Senhor. E por causa disso, esse poder não opera na vida dele como deveria operar. Amém? Outros são muito assim, devotos, mas se esquecem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós temos que entender esse dia, esse período e este ensinamento vem exatamente para lembrar a mão forte do Senhor. Amém? Aí diz aqui, isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Então nós precisamos entender. Aqui na minha Bíblia de Estudo traz algumas diretrizes para nós vivermos uma vida piedosa, amém? E diz assim, vida piedosa é viver com Deus em sua vida e com a vida dele em você. Ele nos dá a orientação para ajudar-nos a construir as nossas vidas sobre os seus preceitos, sobre os seus valores. Deus nos chama a praticarmos atos de fé que edificam a piedade. Sem fé, os nossos atos se tornam religião vã. A piedade inclui a prática piedosa e evita atos religiosos vãos. Fazer somente por causa que os outros estão fazendo. Não, você tem que entender a mão poderosa do Senhor, os preceitos do Senhor, para assim você viver uma vida piedosa, uma vida abençoada. Amém? Então vai trazer algumas orientações, né? Então ele vai dizer aqui, olha, esteja vigilante para perceber a atuação de Deus. Esta com frequência se manifesta de forma que nos são inesperadas. Você é uma pessoa vigilante, você consegue enxergar Deus nas coisas pequenas da vida, Ele intervindo na sua vida, os milagres de Deus, as intervenções. Você é grato, né? Participe regularmente da ceia do Senhor. Assim, nós compartilhamos da sua libertação e vida. Você é um crente que foge do culto de ceia? Quando passa o cálice do pão e do vinho, você se dá por escuso, você não participa, você se sente condenado, você está vivendo uma vida que não é a vida que Deus tem para você. Pare com isso hoje, se reconcilie com o Senhor, receba pelo sangue de Jesus o poder para vencer esse pecado na sua vida, tome posse da vida eterna. Ontem mesmo nós estávamos aconselhando uma pessoa que vive junto há 14 anos e ela tinha dúvida se era mesmo aquilo que Deus queria que ela se casasse. Mas eu disse, mas já faz 14 anos que você está com essa dúvida. E isso tudo está dando brechas para que venham problemas no relacionamento de vocês. Então resolva logo essa situação. Tem pessoas que vivem, irmãos, em fornicação, mesmo aparentemente como se fossem casados. Mas é importante legalizar a situação, é importante trabalhar não a questão somente humana e jurídica do casamento, mas a questão da consciência. Existe uma consciência que ela nos permite ou nos bloqueia com relação à vida piedosa por causa daquilo que nós guardamos dentro de nós. Amém? Fique tranquilo, enquanto Deus opera, você verá a sua libertação. Seja zeloso em aplicar a palavra de Deus, Ele deseja que sigamos as suas instruções. Celebre as bênçãos que Deus te concede. Habite e tenha prazer na presença de Deus. Isso nos distingue de todas as outras pessoas. E descanse no Senhor. O seu descanso nos dá descanso das nossas próprias obras. Amém? Se você quiser entender mais a respeito do descanso, o nosso descanso está em Cristo. Amém? Então, Hebreus capítulo 4, versículos 10 e 11, né, vai nos sinalizar que existe um descanso. Dai descanso ao cansado. E diz que esse descanso vem pelos lábios garguejantes. Uma referência ao batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas, que vai edificar a nossa fé santíssima, a ponto de que nas lutas da vida, nos problemas da vida, nós venhamos a desfrutar dessa confiança sobrenatural no Senhor. Amém? E creio que Deus irá fazer maravilhas em nome de Jesus. Lembre-se, Deus sempre vai nos guiar
por caminhos muitas vezes que nós não entendemos. Daí a importância da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então leia a sua Bíblia, leia Êxodo, amém, que você possa estar penetrando na história e compreendendo. Se você tem uma Bíblia de estudo, leia essas partes embaixo dos estudos, tá certo? E procure conhecer um pouco mais a respeito da cultura da época, por que eles faziam determinadas coisas, que isso vai abrir, vamos dizer assim, a sua mente para compreender mais os caminhos do Senhor. Amém? Então, hoje à noite, nós temos o nosso culto dos jovens Geração Viva, a partir das 19h30 na Casa do Oleiro. Será um prazer ter você lá com os seus filhos. Se você tem filhos adolescentes e jovens, traga-os à igreja. Amém? Será uma grande bênção eles estarem ali tendo comunhão e aprendendo a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.